Segunda de Coríntios, capítulo 3, verso 5. Segunda de Coríntios, capítulo 3, verso 5. O tema do nosso estudo nesta noite: Espírito versus carne. Segunda de Coríntios, capítulo 3, verso 5. O apóstolo Paulo, ele falando algo muito interessante, né? A igreja dos Coríntios. Segunda de Coríntios 3, 5. Ele disse assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de quem, gente? De Deus. Vem de Deus. Amém. Guarda essa palavra e que essa mensagem abençoe os nossos corações. Vamos orar no nome de Jesus. Pai Santo, Pai bendito, mais uma vez louvamos e engrandecemos ao Teu nome. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade que voltamos à Tua casa nesta noite de domingo, e agora tudo silencia, tudo fica em paz, para que nós possamos nesses próximos 40 minutos ouvir a Tua voz. Revela-te a nós, ó Deus, fala realmente ao Teu povo, que esse conflito espírito e carne, ele venha cair nessa noite, para que nós possamos entender a Tua vontade, como está escrito, sabendo que ela é boa, que ela é agradável e que ela é perfeita. Então, ó Deus, fala-nos segundo o Teu querer, fala-nos segundo a Tua vontade, no nome de Jesus, para a Tua glória, e a igreja de Cristo, igreja abençoada em Deus, diga amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Cristo Jesus. No meu convite ontem nas redes sociais, quando eu coloquei esse tema Espírito versus carne, eu fiz questão ali de fazer um breve comentário, porque sempre que nós falamos desse tema, né, dá-se a impressão que você vai falar sobre impurezas sexuais, sobre vícios, sobre mentiras, né, versus a vida em santidade. Amém. Nós também pregamos e falamos sobre isso. E a igreja tem que falar, ainda mais nos tempos difíceis que nós temos vivido, tempos de Sodoma e Gomorra, né? A verdade é essa. Então a igreja tem que se posicionar e falar sobre essas questões, sobre imoralidade, sobre vícios, sobre a falta de santidade, até porque isso, infelizmente, hoje é algo presente dentro da igreja de Cristo, quando eu falo, né, a igreja de uma forma em geral, abrangendo as denominações. Mas hoje eu vou pegar essa questão espírito versus carne. Nós vamos pedir licença ao Espírito Santo para falarmos sobre essa questão das impurezas numa outra oportunidade, e vou tentar hoje falar sobre a questão que muitas vezes pessoas que estão à nossa volta e que de repente até mesmo são crentes não conseguem compreender, aceitar, aqueles até que o apóstolo Paulo chama sobre os débeis na fé. Existe um neófito, você também já viu na Bíblia, você vai falar sobre o neófito. Quem é o neófito? É o novo convertido, é o cidadão que chega na igreja, ele chega no primeiro amor,
seu Senhor e Salvador, mas se o calo aperta um pouquinho, a pessoa já, Deus me abandonou. O que adianta eu ir para a igreja? O que adianta eu ser dizimista? O que adianta eu crer? Existem pessoas assim. Eu conheço pessoas que poderiam estar aqui conosco essa noite na igreja, e quando eu e a pastora Renata procuramos e falamos, por que você não vai à igreja, por que você não tem ido à igreja, a pessoa te responde, porque as coisas estão difíceis. Aí eu falo para a pastora Renata, se as coisas estão difíceis, aí é que a gente tem que estar aqui na igreja mesmo. É a mesma coisa comparando uma pessoa enferma, uma pessoa que tem uma doença crônica. Ela tem que tomar o remédio e ela tem que ir ao médico. Tem ou não tem? Tem, ela tem que ir. Ninguém gosta. Eu, quando chego a um hospital, a um lugar em que eu já sinto aquele cheiro, acho que é o do éter, ou o que quer que seja, aquilo já vai, acho que a minha pupila já dilata, eu já vou ficando ali meio assustado. Eu não gosto. Você também não gosta. Mas quando nós temos que ir, temos que cuidar da nossa saúde. Temos que fazer a nossa parte. A mesma coisa na vida espiritual. A vida espiritual tem que ser cuidada. A vida espiritual, ela tem que ser tratada. E principalmente quando as coisas não estão muito bem. Então, certamente você conhece alguém assim, como eu também conheço. Para esse culto de hoje aqui, eu chamei algumas pessoas e algumas delas me falaram a mesma coisa. Ah, pastor, está difícil. Quando melhorar, eu vou. Aí eu te pergunto, com todo o temor e tremor e com respeito, não estamos aqui, será que há uma possibilidade muito grande de melhorar? Não. Pode até melhorar, mas a possibilidade é muito grande. Então, por que acontece isso? A pessoa é de Deus? É. Mas por que ela não consegue vencer? Não, eu esqueci de colocar na mensagem, não foi naquilo que eu não passei para você não, o diaconisa Rebeca, minha filhinha. Mas, se você está com a sua Bíblia, é porque eu lembrei agora dessa palavra, em Gálatas, no capítulo 5, olha só o que diz o verso 17. Não tem ali no computador, nem no telão da igreja. Mas Gálatas 5,17, isso aqui, lembre-se que Paulo estava falando à igreja. Então ele estava falando para crentes. Isso aqui ele não estava falando para quem não é convertido. Ele estava falando para crentes. Gálatas 5, 16 e 17, diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência, ou seja, a malignidade, a vontade da sua carne. Ele disse: andai no Espírito e jamais satisfareis. Então, a concupiscência da carne. Ele não estava falando isso aqui para quem não é convertido. Ele estava falando para pessoas convertidas da igreja da Galácia. Então, significa o quê? E você bem claro aqui para ti, bem claro para você que está aqui preenchendo esses lugares, e aquele que está me assistindo pelo YouTube ou pelas redes sociais. A nossa carne não se converte. Ela não se converte. Ué, pastor Marcelo, então por que nos chamam de convertida? Porque o Espírito Santo que está na minha vida e na tua vida, ele se sobrepõe à nossa carne. Então ele impede que você volte a fumar, ele impede que você caia no adultério, ele impede que você entre na mentira, ele impede que você volte para o samba, ele impede que você volte aos vícios. Então o Espírito Santo, ele age na minha vida e na tua vida como um filtro e não nos deixa mais cair naquele erro. Aí você vê Paulo falando, né? Andai nesse Espírito, com letra, o Espírito, né? Em letra maiúscula, significa no Espírito Santo, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Por quê? Aí ele explica no 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer.
E é aquele jargão antigo do pastor Marcelo aqui no altar, né? Quando um crente e um ímpio morrem, o túmulo de ambos vai apodrecer, gente? Vai ou não vai? Vai, porque a carne de ambos é podre. A carne de ambos é podre. Se você abrir, se nós formos lá, abrirmos um túmulo, 2 túmulos, um túmulo do lado direito de um crente, um túmulo do lado esquerdo de um ímpio, tem como você saber quem é crente e quem não é? Não. Se alguém fala, tem como? Não tem como você saber. As 2 carnes, os 2 corpos apodreceram. Porque é carne, é humano. Então, o homem cristão, a mulher cristã, ele também tem uma carne. E eu repito, hoje eu não vou falar sobre impurezas e moralidade. Eu vou falar, gente, sobre aquela dificuldade que às vezes eu e você temos em perseverar, em continuar. Existem às vezes pessoas que falam assim, eu já falei sobre isso, eu não vou à igreja porque está difícil. Todos nós aqui nessa noite teríamos um ou mais motivos para não virmos à igreja, a começar talvez de mim. Por exemplo, ontem eu fui ao Rio. Minha mãe tem mais de 70 anos, faz tratamento de câncer, aquela dificuldade toda. Sua mãe olha nos teus olhos, Dani, e diz assim, filho, não vai. Filho, não vai. Fica. Vê alguém para ficar amanhã lá na igreja e fica. Imagina, você que é filho, ouvir sua mãe dizer isso, eu tenho que segurar o rosto e dizer assim, mãe, eu tenho que ir por causa do chamado. Eu não sei quanto tempo minha mãe tem de vida, quantos anos minha mãe tem de vida. Eu tenho que falar, mãe, eu tenho que ir. Então você, imagina, gente, imagina. Quantos motivos de repente eu teria para não estar mais aqui? Mas eu estou, sabe por quê? Porque Cristo tinha todos os motivos para não morrer por mim, e Ele morreu por mim. Amém. Ele morreu por você. Amém. Ele se sacrificou por nós. Ele tinha todos os motivos para não fazer isso, mas Ele fez. Então, a nossa carne, tanto a minha quanto a sua, ela tem todos os motivos para nós, por exemplo, não virmos à igreja, para nós não confiarmos, para nós não acreditarmos, porque diariamente o que nós vemos são os problemas. Você pode ver aqui nesse mundo, eu não vou falar sobre política, você está chegando, não vou falar sobre questão de candidato, mas você chega e fala assim, o que eu quero é transparência na eleição. Então o cara fala antidemocrático. Cara, eu estou pedindo exatamente a democracia. Eu estou pedindo exatamente mais transparência. Eu estou pedindo que isso seja achado. Você é um antidemocrático. Não sou eu que sou antidemocrático. Antidemocrático é você, que não quer. Então, eu estou te mostrando que o mundo, né, ele é mau, ele tem diariamente, ele joga tudo sobre a minha cabeça e sobre a sua cabeça, para nós entendermos que o errado está certo. E aí você começa a olhar para a sua vida, vê essas dificuldades, vê esses problemas, você começa a dizer assim, será que realmente vale a pena continuar acreditando em Deus? Será que vale a pena continuar confiando em Deus? Aí Paulo fala lá aos Coríntios, como nós estamos vendo aqui, ele diz assim, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então eu quero realmente mexer com a sua mente e com o seu coração hoje aqui, não sendo uma mensagem de psicologia, mas acima de tudo espiritual, falando na verdade em Deus. E quero saber o seguinte, como é que está a sua perseverança com Deus? Pena que o presbítero Robson não pôde estar essa noite aqui na igreja, que é a palavra dele, perseverança, né? Então, como é que está a sua perseverança com Deus? Como é que está a sua confiança em Deus? Você tem sido cimentado exatamente por essas informações, por esses problemas, ou você começa a olhar para as dificuldades e diz assim, não, apesar de tudo
está acontecendo, a minha suficiência vem realmente do Senhor. É Deus quem vai fazer. Nosso Deus é um Deus de surpresas. Nosso Deus é um Deus do de repente. Nosso Deus é um Deus que eu não podia passar pela minha mente o que o Josimar ia fazer pelo Gideão. Ele estava me mandando as fotos do carro. E eu, glória a Deus, mandava carinho, isso aí, que beleza, está em São Paulo, e ele só mandando para mim. E como que eu ia saber? Só que Deus já estava preparando, Josimar. É verdade, eu estou em São Paulo, estou na Moca, estou não sei onde, né? E eu só vendo, puxar aqui para a serra, não sai nada. E eu só vendo as coisas acontecendo, só vendo Deus preparando, fazendo o seu de repente. E muitas vezes parece que algo está distante e a solução está mais próxima do que a gente imagina. Às vezes você acha que Deus não está trabalhando, mas Deus está trabalhando, ainda que calado. Mas Deus está trabalhando. E até que em um determinado momento vem o quê? O de repente de Deus. Olha só que Paulo continuou falando aqui, 2 Coríntios 5:6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. E isso é uma verdade. Enquanto estamos na nossa carne, enquanto estamos no corpo, nós só vemos, né, o nosso próprio nervoso, a nossa própria ansiedade. Nós não vemos o agir de Deus. Aí ele diz no versículo 7, ele diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Agora, aqui está o título da mensagem da palavra de hoje: Espírito versus carne. Olha ali, vê só se não é isso. Porque ele fala assim, visto que andamos por fé, Espírito, e não pelo que vemos, carne. E agora, o que você está vendo? O que nós vemos, amados? Alguém aqui, com sinceridade, tem feito malabarismo financeiro para poder honrar os compromissos? Eu tenho. Eu pego daqui, pego dali, pego dessa conta, jogo nessa para que entrar. Durante a semana nós temos uma meta para poder ganhar dinheiro. Eu falo, Renato, nós temos que vender tanto, nós temos que fazer assim. Então eu pego, jogo naquela conta, pago e vou fazer. Eu estou conseguindo, mas tem sido assim. É assim ou não é? É assim mesmo. Então, a gente não pode, volta lá o 6, Rebeca. A gente não pode desanimar. A gente não pode desanimar. A gente tem que levantar pela manhã e dizer: hoje é o dia que me fez o Senhor. Por isso vamos nos alegrar nele, né? Então é hoje, tem que pagar o compromisso, tem que pagar. Antes, estava acontecendo, Wesley, eu vi alguns boletos caros, boletos de números de milhares. Eu olhava e dizia assim: caramba, nossa, olha só, eu olhava, vamos dizer assim, eu tenho que pagar isso aqui, 3 mil reais. Vamos dizer, nossa, eu tenho que pagar 3 mil reais disso aqui. E eu, Marcela, ficava assim, Alisa, como é que pode, né? Eu tenho que pagar. Até que um dia eu estava orando e eu estava reclamando com Deus: Senhor, como é que eu vou pagar? Como é que pode eu ter que pagar isso? Como é que eu tenho que pagar isso? Assim, louva a Deus, significa que você cresceu. Porque quem não tem que pagar a conta de 50 reais, de 30 reais. O cidadão tem que ir ali na Enel, assinar um termo que é miserável para poder pagar uma conta de luz de 40 reais. Se eu estou pagando hoje um boleto de 3 mil, de 5 mil, seja lá do que for, significa que Deus me prosperou. Amém. Significa que Deus te prosperou. E se Deus me trouxe aqui e trouxe você, significa que nós vamos crescer. Agora nós não podemos desanimar. Agora há pouco a gente estava aqui na entrada da igreja, nós rimos ali, porque o Anderson virou: eu estou com uma causa na justiça. Olha só, ele falou: eu estou numa causa da justiça e eu fui procurar um advogado, está meio caro o advogado, eu procurei a justiça gratuita. A justiça gratuita me jogou um não bem grande na minha cara, que disse que eu tenho condições. Ele estava ali, mas eu falei: graças a Deus, você tem condições.
condições. E aqui dentro dessa igreja, todos nós que estamos aqui fazemos parte dos 8% mais ricos do Brasil. Glória a Deus. Todos nós que estamos aqui fazemos parte dos 8%. Nós fazemos parte do grupo rico do Brasil. E aparentemente, Renilda, nós não somos ricos. Aos olhos humanos nós não somos ricos. Mas quando você imagina que essa terra tem quase 30 milhões de pessoas que de repente só fizeram uma refeição hoje, aí você entende que você realmente é rico e que eu sou rico. Agora nós não podemos o quê? Desanimar. Por isso que Paulo disse aqui, né? Enquanto eu estou no corpo, eu estou ausente do Senhor. Repete o 7, Rebeca. Ele, visto que andamos por fé e não por aquilo que vemos. Por que o apóstolo Paulo disse isso? Porque você deve lembrar de Romanos 12:2, quando ele falou assim: e não vos conformeis com este século. Pronto, agora quando ele fala do século, ele fala da terra, ele fala desse mundo, né? E o que mais me assusta é a gente imaginar que ele falou isso há 2000 anos atrás. Você imagina se o apóstolo Paulo ligasse hoje aquela emissora das novelas, uma novela de 6 e 7 da noite, com um casal na cama, fazendo fetiche, um metendo a língua dentro da boca do outro. Você imagina se o apóstolo Paulo fosse no tempo de hoje, assistisse o que se vê na TV, o que se vê na internet, o que os nossos não, mas os filhos lá fora do povo dançam, cantam. Imagina. E ele disse naquela época: não se conforme com este mundo, não se conforme com este século. Por quê, amado? Porque os sentimentos desse mundo, desse século, aos olhos naturais, eles causam muito mais força dentro de nós do que a palavra de Deus. Causam muito mais força. Por que a respeito das coisas de Deus é muito mais difícil para nós acreditarmos? Por quê? A Bíblia diz que pode muito em sua eficácia súplica do justo. Eu vivi uma situação interessante aqui essa semana. Eu falei também com ninguém, mas eu vou dividir aqui com você e com mais aqueles que de repente assistam ao nosso vídeo. Você sabe que eu venho aqui todo dia orar na igreja? E quando foi na quinta-feira que nós decidimos fazer esse passeio no sábado, o tempo todo, Liliane, eu fui bombardeado assim, vai chover muito no sábado. Mandei eles comprarem as capinhas de chuva que a gente não tinha. E quando chegou na quinta, pastor Ricardo, ou na sexta, eu tendo hora de ir embora, depois que eu estava terminando a minha oração aqui, eu voltei, Dani, e botei a almofada de novo aqui na cadeira, dobrei meu joelho nessa aqui, e falei: Senhor, antes de sair da igreja, eu tenho um pedido a fazer. Olha só, sábado, eu tenho um passeio em família, que há muito tempo eu não fazia. Fez a mesma coisa, né? E eu falei: Senhor, sábado, se for da sua vontade, eu estou vendo no Google, na internet, a Priscila Chagas do RJ falando que vai chover muito no sábado, vai ser temporal, tempestade. Se for da sua vontade, Senhor, não deixa chover. Quando nós chegamos no Maracanã ontem, estava calor. Fez um sol para cada um, fez calor. E aí você imagina, o que a tua carne quer dizer, pastora Vera? Foi apenas uma coincidência. Tudo bem, pode até ter sido, mas há quanto tempo que eu não vi a meteorologia errar? Há quanto tempo? Quando eu estava voltando para Cabo Frio à noite, às 10 e pouca, 11 horas da noite, eu estava vendo o céu limpo em direção ao mar, muitos relâmpagos. E eu dizendo: olha lá onde é que está a chuva. A chuva ficou à volta aqui do estado, e eu vendo os relâmpagos, o brilho, eu voltando na estrada, e eu vendo o brilho longe. O que a tua carne fala? Você não presta para nada, você não vale nada. Isso
pode ser que Deus tenha ouvido a minha oração. Imagina o que está dentro do teu coração. Imagina a cura do teu filho, imagina a conversão do teu marido, imagina a salvação da sua casa, imagina a prosperidade do seu negócio, imagina uma porta que Deus está se abrindo. Eu repito, essa semana eu não tinha ideia do que estava acontecendo nos últimos 10 dias, do que Deus estava usando a vida do Josimar. Eu não sabia, mas Deus já sabia, Deus estava preparando, Deus estava fazendo, e eu repito nessa noite, amados, Deus está fazendo. Eu tive esse sonho dessa caixa com esse tesouro. Eu acredito que esse tesouro vai chegar na sua vida, vai chegar na sua casa. Então receba de Deus. Você viu hoje aqui dizendo: creia no Senhor vosso Deus, você vai estar seguro. Creia no seu profeta e você vai prosperar. Você vai ter que prosperar. Então não se conforme com o que o mundo está querendo dizer para você não crer. Não se conforme com esse século. Não se conforme com a perda. Não se conforme com a falta de fé. Eu sei que eu e você, repito, eu também tenho isso. Muitas vezes eu falo aqui que eu acabo me parecendo com alguns irmãos e irmãs da igreja, como a Dani, como a Viviane, né, como outros. Eu falo, o jeito se parece, a gente não dorme, a gente fica ali, meu Deus, e isso, como é que vai ser? Como é que eu vou pagar? Como é que eu vou honrar? E Deus nunca nos desamparou. Deus nunca nos desamparou, Dani. Deus não vai nos desamparar. Ele continua sendo Ele. O que é maravilhoso é que eu mudo, você muda, mas Ele não muda. Por isso Ele disse isso lá em Malaquias 3:6. Eu, Senhor, não mudo, e por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Está escrito lá em Malaquias 3:6. Depois você confere. Eu, Senhor, não mudo, e vocês, por isso não são consumidos. Por isso vós não sois consumidos. E nós não podemos mudar a nossa confiança em Deus. Eu sei que a carne, ela quer impedir exatamente isso, né? Uma das coisas piores que pode existir na vida de um homem, de um ser humano, é quando esse ser humano, ele rompe a confiança em relação a outro. Por isso que a traição conjugal é tão triste. Por isso que a traição de uma amizade é tão triste. Por isso que quando um pai ou uma mãe nega-se a ajudar um filho, né, ou abençoar a vida de um filho, e ao contrário, aquele sentimento de traição, de angústia é tão grande, porque você espera exatamente daquela pessoa, né? Então quando você rompe isso, você causa um mal muito grande àquela pessoa, né? Um marido que traiu a esposa que traiu o marido, um amigo que traiu o outro, um pai que se negou a ajudar um filho que se negou a ajudar um pai, uma mãe. Então aquilo machuca de uma tal forma que tem gente que não aguenta, se mata ou morre de tristeza, de depressão, de angústia. E às vezes a gente acha que Deus vai fazer a mesma coisa com a gente. A gente pensa, nossa, aquele amigo me traiu, aquele marido me traiu, aquela esposa me traiu, aquela situação que aconteceu, e você diz, olha, Deus também vai fazer isso. Mas aí eu vou à Bíblia e eu vejo que no meio daquilo que é inexplicável, guarda essa frase, aquilo que muitas vezes aos meus olhos é inexplicável, é exatamente ali onde Deus está trabalhando. Amém. Para nos fazer crescer, né? Para nos fazer crescer. Eu já disse aqui no altar que eu amo ler biografias e histórias de pessoas, empresários bem-sucedidos, artistas, jogadores de futebol, que aí você descobre o que eles passaram. Porque a gente só vê os louros, né? A gente só vê, o cara hoje é milionário, o artista chegou lá no auge. A gente fica olhando esse pessoal nos sinais. Foi assim que o Gustavo Lima começou, né, fazendo sucesso. Ele pegava aquelas caixinhas de som, colocava ali, botava uma violinha e ele começava a cantar. Depois ele dava, porque ninguém comprava, ele pegava os discos, os CDs e ele dava para as pessoas ouvirem. Até que um dia, existe aquele até que um dia
acontecendo nessa igreja. Amém. Alguém aqui acredita nisso? Eu não acredito. Sabe por quê, gente? Aqui tem o Espírito de Deus, aqui tem sinceridade, aqui tem pureza, aqui tem Evangelho, aqui tem Bíblia, aqui tem palavra, aqui tem oração, aqui tem homens e mulheres de Deus. Aqui não tem compromisso com política, esse compromisso aqui é com o nosso país. Aqui não há compromisso com a maçonaria, não há compromisso com coisas humanas. O compromisso dessa igreja e o centro dessa igreja é Jesus Cristo. Então tem tudo para dar certo. Então, vai chegar um momento que Deus vai fazer uma obra tamanha nesse lugar que virão pessoas de fora dessa cidade para saber o que está acontecendo aqui. Eu ligo isso aqui dentro dessa igreja para ser ligado nos céus. E para a glória dele. Esse bom dia para mim, a glória da tua glória, que realmente não aconteça. Que não aconteça. Então existem situações que nós precisamos passar até no que é inexplicável. Nesses 10 minutos finais nós vamos voltar àquele texto de Abraão. Depois que Abraão conseguiu a bênção, né, ele não desistiu de Deus, porque o que acontece de muita gente é que depois da bênção a pessoa desiste de Deus. Mas depois dessas coisas, da bênção, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, olha lá, ele não foi embora da igreja depois da bênção. Ele respondeu: estou aqui. Eis-me aqui. Agora, ele imaginava, né, porque ele sempre no relacionamento dele com Deus, a visão que ele tinha, sempre que Deus chamava, era para orientar para uma vitória. Agora, olha só o verso 2. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque. Você sabe que isso aqui foi um puxão de orelha de Deus em Abraão, né? Você sabe, né, Dani? Aquele ali foi. Quando Deus fala assim: ó, teu único filho, teu filho mais velho dele era o filho da empregada, Ismael. Então Deus falou assim: ó, quando você quer fazer algo com as suas próprias mãos, eu não reconheço. Olha lá, a luta espírito-carne, né? Sempre que nós fazemos uma obra da nossa carne, Deus não reconhece como bênção. Por isso que Deus não reconhece riqueza, ganha na loteria, né? Ele não reconhece, aquilo ali é obra da carne, não foi trabalho, não foi um dízimo, não foi uma boa administração. Então ele fala lá, ó, toma teu filho, teu único, tá? Deus está falando assim, ó, Ismael não, teu único. Porque foi o que eu te dei, teu único filho, a quem tu amas, vai à terra de Moriá, oferece ali um local sobre um dos montes que eu te mostrarei. Depois ele diz no versículo 3, levantou-se Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e então o Isaque, seu filho. E ele pegou 2 dos seus servos, né, como já li, Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Às vezes as pessoas estão esperando no Evangelho só palavra fácil, só palavra de vitória. Você vai ter, quem crê que vai ter, diga amém. Você vai crescer como nunca antes, amém. Você não sei o que. Agora, quando o pregador chega no altar e fala, você quer ter, você quer ser, que primeiro seja para a glória de Deus. Desse primeiro, né? Venha se dar primeiro, para que depois Deus abençoe a sua vida. Isso aí não. Isso aí não. Isso não. Peraí, eu tenho que me entregar primeiro, eu tenho que dar primeiro, eu tenho que semear primeiro. Quando eu falo semear, não é só dinheiro, tudo na vida. Eu tenho que me entregar primeiro, sim. Você tem que vir à igreja, você tem que orar, você tem que falar de Jesus para alguém, você tem que trazer alguém à igreja, você tem que dar o seu dízimo, você tem que. Não, isso aí é muito. Eu quero um evangelho fácil. Aí às vezes a pessoa está acostumada a isso. É um evangelho fácil. Abraão estava acostumado, quando Deus o chamava, orientar para a bênção. Agora, dessa vez, Deus chamou Abraão e falou assim: toma teu único filho. Não reconheço nem aquilo que você fez sem eu mandar. Toma teu único filho, a quem tu amas, traz a mim e oferece a mim. E aí, gente, o que você mais ama na sua vida? É seu filho mesmo? É sua filha? É sua mãe? É seu pai? É o seu trabalho? É o seu dinheiro? É a sua declaração de imposto de renda, que você vê quantos bens você tem?
você mais ama? Será que Deus está requerendo? E quando Deus requerer o teu tempo, a tua vinda à igreja, o teu dinheiro, o teu minuto de oração, ele virou para os discípulos e falou assim: vocês não conseguem nem orar uma hora comigo? Vocês não conseguem velar uma hora comigo? Eu estava lendo essa passagem essa semana e eu pensei nisso. A gente estava falando dos discípulos dele. Os caras não conseguiam ficar uma hora orando com ele. Vocês não conseguem fazer isso. Imagina nós. Imagina nós. Então ele vai e chama Abraão e fala: pega teu filho, o que você mais ama e oferece a mim. A Bíblia diz que ele levantou-se de madrugada. Esse homem aqui tinha mais de 100 anos quando aconteceu isso. Ele devia ter uns 110, 112 anos quando aconteceu essa situação. Versículo 7, que você lembra muito bem, quando Isaac, eu sempre digo quando eu leio essa mensagem, eu tenho vontade de chorar, porque eu fico imaginando o Gileade, sempre foi espertinho, né? Não de Rebeca, não sei que Rebeca é mais calada, mas aí o Gileade andando comigo, que era curioso, eu fico imaginando essa cena, o Gileade subindo um monte comigo, o Gileade ali com 7, 8, 9 anos, e de repente ele vira assim e fala assim: papai, é o quê? Olha, vamos ler ali, né? Ele perguntou, Isaac: pai, está aqui o fogo, a lenha, mas cadê o cordeiro? o garoto, gente, não era bobo não, ele olhou: bom, quando eu vou com meu pai, sempre tem um cordeiro junto, né? Sempre tem um cordeiro. Eu estou vendo aqui os dois empregados, eu estou vendo o carrinho, eu estou vendo sendo empurrado a lenha, as coisas, todo mundo levando, estou vendo aqui o burrinho puxando, estou vendo, mas cadê o cordeiro? O garoto: cadê o cordeiro? Para o holocausto. Aí o pai vai e responde: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. O que é isso aqui? Um exemplo de fé. Gostei, obrigado por ter completado. Um exemplo de fé para quem é de Deus. Amém. Quando a vida pergunta para mim e para você: como é que vai ser resolvido isso? Gente, quando a minha mente, o meu coração pergunta a mim mesmo, isso a mim, chega a me dar aquele frio aqui na barriga, eu faço: como é que vai ser mesmo? É assim que a nossa carne luta contra o nosso espírito. Como é que eu vou resolver? Ontem à noite, quando eu cheguei em casa, abri minha caixinha do correio, estava escuro. Quando eu peguei o papel assim, Procuradoria Geral do Estado, olha, eu tive um infarto. Eu já olhei assim, já pedi um Rivotril. Eu falei: meu Deus, é o Xandão me procurando, meu Deus. Deixa eu ver aqui o que é isso. Aí eu abri a carteira da vizinha. Eu nem li que o nome era meu, que era coisa. Aí eu já, ai meu Deus, eu fiz igual a personagem da novela. Mais uma dessa eu morro. Meu Deus. Procuradoria Geral do Estado. Eu falei: pronto, eu estou sendo procurado ainda por cima. Nem sei do que ele é, mas estão me procurando, né? Aí eu vi, não era comigo. Aí eu, meu Deus. Então você já tem um infarto ali ao ler aquilo, né? E ali, quantas vezes a vida te faz isso, como faz comigo, e a nossa resposta tem que ser a mesma resposta de Abraão: Deus o quê? Deus o quê? Proverá. Deus proverá. E aí eu pergunto: vai prover ou não vai, amado? Vai, porque ele nunca deixou de prover. Por isso, ele vai prover saúde, ele vai prover libertação onde precisa de libertação, ele vai prover paz no meu coração e no teu coração, amado. Que é o que nós mais precisamos. A gente precisa ter paz. A gente precisa ter paz. A gente tendo paz, a gente consegue saúde, consegue dinheiro, consegue amor, consegue tudo na vida. Mas eu e você, sem brincadeira, precisamos de paz. Quando eu estava lá naquele estádio lá, ontem torcendo lá no Maracanã pelo Flamengo, e eu gostaria de fazer essa analogia, porque eu acho muito interessante. O povo fica durante, eu tive
torcida ficava calada, ela estava lá tentando puxar a torcida. E quando o Flamengo levou os 2 gols, a torcida continuou, dali, 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 ó, dali, 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 ó. E eu falei daquilo, eu falei assim, gente, eu paguei caro para estar aqui, os caras ganham milhões, estão lá e eu estou aqui, dali, 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 ó, dali, 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 ó. E o povo não para. Então eu pensei, quem dera a igreja de Jesus fosse da mesma forma. Chuva, sol, seja lá o que for, aí Jesus estivesse lá, meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração. Como eu gostaria de ver isso, gente. Como eu gostaria de ver isso, sabe? Porque isso transforma a vida, isso transforma o futuro, isso transforma o amanhã, isso traz paz, e isso nos dá uma confiança assim de que Deus proverá. E eu pergunto novamente, Deus vai prover ou não vai prover, amado? Tem lá uma notícia na melhor, Ele já está provendo. Em nome de Jesus, Ele já está provendo. E vamos fazer o quê? Vamos andar juntos. Vamos andar juntos, porque Deus já está provendo. Próximo, Rebeca. E diz o versículo 9, chegaram aonde Deus havia determinado. Sabe quando é que Deus vai prover? Quando eu e você chegarmos onde Deus determinou. Amém. Aí quando nós chegarmos ali, aí Deus, Ele vai fazer o que tem que ser feito. Quando chegou ali, Abraão edificou um altar, colocou a lenha, amarrou Isaac. Eu acho que a única coisa que faltou aqui, entre o 8 e o 9, poderia ter um adendo, né? Um inciso, como diz aqui o advogado, nosso querido doutor Ricardo Monte. Então a gente colocasse ali um caput, e a gente descobrisse, pastor Ricardo, como que Abraão conseguiu amarrar Isaac ali. Porque algo incrível. Primeiro pela sua própria reação de pai à frieza, e depois como que aquele menino se deixou amarrar. Ele se deixou amarrar porque ele tinha confiança em Deus e confiança no pai. Que o que Deus e o pai estavam fazendo era o melhor para eles. O que a nossa carne faz? Eu não entendo, eu não obedeço. Eu não entendo, eu me desespero. O que o Espírito faz? Eu não entendo e obedeço. Eu não entendo e sei que Deus vai prover. Amém. Conseguiu agora compreender o final da mensagem? A carne, a minha carne e a sua se desespera. E diz, não, eu não entendo, eu não obedeço. Por que Deus está fazendo isso? Eu não concordo. Então está aqui a carne, o Espírito não. Quem está no Espírito diz, se Deus mandou, eu vou obedecer. Se Deus está mandando, é porque Ele vai prover. Olha lá, então ele foi amarrado em cima da lenha. O próximo, Rebeca, ele diz no versículo 10, quando ele estendeu a mão e pegou aquela faca de açougueiro, né, o cutelo, para cortar o pescoço do filho, olha o que aconteceu. Veio do céu, né, o anjo do Senhor e bradou, Abraão, Abraão. Na hora dele cortar o pescoço do filho, ele respondeu, eis-me aqui. Diz então o versículo 12, então lhe disse o anjo, né, não estendas as mãos sobre o rapaz, nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, aliás, o filho, o teu único filho. Ele falou, eu sei, mas na verdade eu estou fazendo isso para que Abraão se conhecesse. O que você está passando hoje, o que eu estou passando, não é para que Deus nos conheça, Ele nos conhece, é para que você conheça o tamanho de Deus na sua vida. Amém. Para que você conheça o tamanho, o limite do crescimento onde você vai chegar. Né? Nós temos aqui alguns que já foram militares na vida. Se você vai ser só um pé preto, você vai ter um treinamento de um pé preto. Agora, se você for ser um paraquedista, se você for comandos, se você for forças especiais, e daí por diante, você vai ter treinamento, você vai pedir a morte. Porque quanto mais lhe é dado, mais o quê? Quanto mais lhe é dado, mais te é cobrado. Se o tamanho da tua oração é grande, o tamanho do teu treinamento também vai ser grande. Se o tamanho da promessa de Deus na tua vida é grande, o tamanho das aflições para te treinar e chegar lá vão ser grandes também. Se a afronta que você está vivendo está sendo grande,
Aí eu te digo, é porque a vitória está muito mais próxima do que você imagina, né? Esse que a gente se aproxima de onde está a fonte da energia, mais fogo ali tem. Então, se nós estamos nos aproximando do que Deus está preparando, é porque se está ficando quente, é porque Deus tem uma vitória preparada para a sua vida. Você acredita nisso? Eu também acredito, e eu termino então com o Salmo 107, versículos do 28 ao 30. Eu queria que você levantasse até pelo menos uma das suas mãos aos céus, porque é esse versículo aqui, né? Então, na sua angústia, olha lá, clamaram ao Senhor. E o que ele fez? Os livrou. Oh, aleluia. Ele os livrou das suas tribulações. Verso 29. Fez cessar a tormenta. Que essa tormenta cesse na sua vida nessa noite. Que as ondas se acalmem em nome de Jesus. E eu termino com o versículo 30. Então se alegraram. Ninguém lembra mais da tormenta. Ninguém lembra mais da chuva. Então se alegraram com a bonança. E assim os levou aonde? Aonde você deseja. Te levou ao desejado povo. Mas antes teve tormenta. Antes teve temporal. Antes teve dias fechados, nublados. Mas depois disso cessou, acabou. Ele nos levou ao desejado povo. Lute, acredite, Deus é a teu favor. Isso vai passar. Aliás, pela fé já passou. Deus proverá. Jeová Jireh